Oi, gente, estamos aqui mais uma vez no podcast do Parola Certa, nosso segundo episódio. E vamos falar de um tema hoje que muita gente se questiona, muita gente que ainda não está passando por isso, quer saber, né? E eu, por exemplo, vim de vários cargos antes de nível fundamental, nível médio e hoje em dia concursos da advocacia pública que estudo, mas minha principal área aí que trilhei até hoje foram concursos de nível médio, escrevente, TJCP, oficial de promotoria, universidades e tantos outros dentro do nível médio, assim como os integrantes deste canal, que são o Reginaldo e o Fernando. Alguns parentes nossos trilharam também, que é o seguinte: nós queremos falar de como você passa em vários concursos, como você passa em muitos concursos, né? Porque tem muita gente pensa que, ou seja, eu passo em muitos concursos, eu estudo conforme o edital de vários concursos e eu começo a ter aprovações, mas eu tenho que fazer uma preparação direcionada para cada um dos concursos que eu quero. Bem, o que acontece? Dependendo do tipo de concurso, realmente essa seria a regra. Ou seja, você vai fazer o concurso do TJCP. Existem disciplinas específicas lá dentro. Você aproveita as preparações que são muitíssimo similares entre escrevente, o TJCP, oficial de promotoria, elas são muito similares, então praticamente quem faz uma preparação para um está ali fazendo 90% para o outro, porque muda muita pouca coisa. Mas se eu, por exemplo, pego escrevente do TJCP e pego técnico de um TRT ou analista, aí são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Então, como que faz uma pessoa ter várias aprovações? Vocês veem, às vezes, um caso, o meu próprio caso, o que acontece? Eu me preparei bastante entre os anos de 2013, 2014, 2015 para concursos de nível médio e eu fui nomeado para 5, 6 cargos de uma vez entre 2017 e 2018. Inclusive, em 2022 ainda estava sendo nomeado para concurso que eu tinha feito em 2015 e 2016. Então foram várias aprovações em cargos de nível médio. Eu tive aí mais ou menos, só em cargos de nível médio, umas 7 nomeações, tá? Tudo em fruto de uma preparação ali de 2, 3 anos que eu fiz entre 2013 e 2015. E aí eu fui nomeado para mais ou menos 7 cargos, 2 vezes escrevente, oficial de promotoria, Unifesp, IFSP, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Detran de São Paulo. Foram várias nomeações, né? E muita gente, ao olhar assim isoladamente o fato, ou seja, você foi, pô, Petras, você foi nomeado em vários concursos, como que você fez a preparação para cada um deles? Como que eu também, a grande questão é como que você também, ou você vai perguntar como que eu também posso fazer isso e eu quero ter essa oportunidade de escolha no futuro. No futuro, eu quero ser ali aprovado em vários concursos e ser nomeado para vários concursos. Tem um esclarecimento importante que eu tenho que fazer, que em que pese eu ter sido nomeado em 6, 7 concursos no ano entre 2017 e os anos depois, não foram só aprovações, né? Como você pode imaginar. Eu costumo dizer que o que me gabarita a falar de concursos, na minha visão, até hoje, não são os 6, 7 concursos que eu fui nomeado, mas os mais de 40 que eu reprovei. Os talvez 30 ou 40 que eu reprovei. Eu acho que isso te dá uma base sólida para falar de concurso, né? Porque todos nós sabemos que é fácil viver dentro das coisas felizes. O difícil é você passar por esse período tortuoso e continuar dentro desse tema, continuar fazendo provas igual eu faço. Semanas atrás, eu tive uma reprovação grotesca, duríssima dentro da área da advocacia pública, numa prova que, em que pese ela ser ali, ter um pouco de temas fora do que eu vim estudando, o
grande pilar dela, 75%, 70% dela era dentro do que eu estava estudando. E eu tive uma queda incrível. Mesmo assim, junto os pedaços e desço para a arena novamente, como diriam os Racionais, né? Junte seus pedaços e desça para a arena. E foi mais ou menos assim que eu fiz e eu venho fazendo isso desde sempre. Então, assim, se eu posso dizer o ponto 1, o marco 1 para você começar a sua estrada de estudos ou que você já esteja dentro dela há alguns anos e você tem a possibilidade de algum dia poder escolher o cargo dentre aqueles vários que você fez e ser aprovado em alguns, é ter essa resiliência, é ter essa capacidade de reprovar e voltar a estudar, continuar estudando. Eu conheço pessoas, tá, que hoje têm 40 anos, 40 e poucos anos, que quando eu falo de concurso com ela, porque em muitas das rodas de conversas que nós estamos, e que pese o assunto às vezes começar com futebol, vôlei, normalmente eu estou dentro do esporte, se a conversa se alongar um pouco mais, ou seja, se a conversa passar de 15, 20 minutos, em algum momento, até porque muitas vezes tem uma molecada jovem ali, eu puxo essa conversa, ou alguém entra no tema comigo sobre concurso público, ou sobre estudo, alguma coisa assim. E aí eu conheço pessoas da cidade, 40, 40 e poucos anos, que já me disseram que nunca mais fizeram concurso depois dos 18, 19, 20 anos, quando tinham essa idade. Por quê? Porque tiveram alguma frustração a nível de reprovação. A pessoa reprovou em um ou outro concurso, que ela estava confiante, às vezes ela nem tinha estudado tão bem, né? Ela não tinha essa percepção na época, talvez hoje tenha, a partir de uma orientação ela possa ter, e ela manifestou isso. Foi mais de uma pessoa que aconteceu isso. E aí você pensa, tá vendo? Muito possivelmente, provavelmente, se a pessoa já tivesse continuado estudando, talvez tentado entender melhor o que seria uma preparação para concurso público e como se faria a ter sucesso dentro disso, ela teria conseguido. Porque todo mundo que fica estudando e vai se melhorando, porque é natural o processo de melhora dentro disso, ela consegue passar em concursos públicos. Basta ela ter aquilo que hoje nós caracterizamos, esse conjunto que se chama resiliência. Você resiste ao processo, você segue, você mantém sua mente estável e você vai conseguir. Então, assim, um ponto forte que talvez eu fui até beneficiado, porque meus primos, um outro amigo, o Fernando no caso, meu primo Reginaldo, já haviam me dado o caminho das pedras e eu sempre acreditei muito na palavra deles, que é exatamente essa questão de saber lidar com as provações que elas viram. Outros estão ali no jogo, outros querem ser aprovados, você tem uma briga com a prova e você nem sempre vai estar capacitado naquele momento para passar naquela prova. Uma segunda questão, e aí depois eu vou entrar naquilo que eu acho que vocês têm que fazer, mas vocês já estão pegando aí mais ou menos o que eu estou falando, que é nesse caminho. Uma segunda questão que eu acho que me gabaritou a ser nomeado em diferentes cargos foi um pensamento que eu sempre tive. Hoje em dia não é tão simples assim, mas no começo me ajudou muito, me auxiliou muito, que foi o pensamento de que o concurso público ele era simples. Por incrível que pareça, quando eu comecei a estudar para concursos públicos, ali pelo ano de 2003, 10 anos atrás, eu entendi, na verdade eu fiz algumas provas em 2010, mas sem estudar nada, tipo, pegando um livro para olhar do meu ensino médio, 2, 3 dias antes da prova, acho que foi em 2010 isso. E aí eu fiz, e eu nem conto esses concursos como um período de estudante, de concurseiro. Eu fiz esses concursos e não deu em nada, não acertei nem, sei lá, 40% da prova, 30% da prova. Só que depois, quando eu considero que começou efetivamente minha estrada dentro do concurso público, ali em 2013, inclusive ouvindo um cara que hoje pode parecer um cara que menospreza as pessoas ou algo do tipo, mas longe disso, que é o Evandro Guedes,
esse cara me estimulou a estudar para concurso. Lá em 2013, quando o Alphacom ainda estava iniciando e era um dos primeiros cursos preparatórios entre 2012 e 2013 a trazer o online, né? Hoje em dia é muito corriqueiro você ver o online, mas antigamente não. E eu comprar um curso do Alphacom na época, me preparar, e o que mais me estimulava era o Evandro dizendo assim, olha, tua vida tá uma porcaria, tua vida tá uma merda, você tem que fazer alguma coisa. E dentro disso eu me inspirava. Era o modo dele de inspirar as pessoas, até hoje e eu me inspirava nisso. Eu falava, não, tenho que mudar esse cenário, o cara tem razão, e assim vai. Então, retomando, uma segunda característica eu achava simples o concurso. Por que eu achava simples? É legal caracterizar as coisas, né? Eu achava simples porque, assim, a partir do momento que me apresentaram um concurso, me disseram assim, olha, Peterson, e lógico, naquela época eu fazia provas de nível fundamental e nível médio e as provas simplificadas, né? Então, era o Detran, era uma prova de inspetor de alunos, eu fiz, então tinha português, matemática e algumas coisas específicas ali sobre como comportamento, como lidar com crianças e tudo mais. Eu achava simples a regra, por quê? Porque eu lembro, inclusive, que eu perguntava assim para o meu primo e para as pessoas que me ensinavam sobre concurso, o que era o concurso, eu perguntava assim, pô, mas é assim que funciona? Eles publicam um documento que se chama edital. E dentro do edital ele já diz o que ele vai cobrar na prova? Ele fala, por exemplo, português, pronome, verbo. E aí eu estudo aquilo dali, tá ali dentro. Então, assim, é alguma coisa ali de dentro que ele já tá me dizendo o que ele vai cobrar. E é curioso, né? Porque hoje em dia eu também sei disso, mas eu sei que a dificuldade ela é muito mais acentuada. Mas eu nunca tirei esse leve pensamento, sempre tá num plano de fundo comigo, né? A regra do concurso ela é simples, ela é muito clara. Você tem um conteúdo e ele vai cobrar aquilo. E aí o que eu levava comigo? Se eu souber isso que ele está falando que ele vai cobrar, eu passo na prova. Se eu não souber isso, eu não passo. Então, assim, eu não tenho uma concorrência com outro, eu tenho uma concorrência comigo. E esse pensamento talvez sempre trouxe a responsabilidade para mim, né? Esse pensamento de saber que a regra é clara e ali já estava escrito que ia aparecer na prova, eu não estava concorrendo com o outro, com as outras pessoas, eu estava concorrendo comigo. E quando eu não passava, eu trazia uma responsabilidade para mim, dizendo, olha, você deveria saber aquilo que estava ali. Se você não sabe, alguma coisa deu errada. Ou é falta de tempo, ou o material que você tem para estudar que ele não é adequado, ou foi falta de revisão, ou foi falta de prática de realizar questões, mas o problema era interno, não externo. E essa consciência que eu tenho até hoje, é uma consciência que eu tenho até hoje, em que pese eu achar as regras não tão simples assim, mas é uma consciência que eu tenho até hoje, me faz permanecer e me faz almejar cada vez mais. Então, essa foi uma segunda característica que me fez progredir. E dentro dessa característica, a gente já traz um outro fator. Em geral, os concursos que eu passei, eles sempre tiveram matérias mais ou menos iguais, tá? E isso acontece muito dentro da área da advocacia pública e eu vou explicar um pouco para vocês o que é isso. E isso fez com que eu passasse em vários. Eu fiz alguns TRT, sempre reprovei. Eu fiz o TRT 15 uma vez, em que pese eu ter tido uma nota baixa ali, 60% da prova, eu fiquei classificado 30º, 40º alguma coisa, 30º alguma coisa, o TRT da 15ª região, que é Campinas, né? Em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos dois TRT, TRT 2 e TRT 15. E ali eu gostei daquele que parece terem chamado 2 ou 3 só na época, acho que foi 2014, mas eu gostei de estar na lista, né? Mas era um concurso que eu tinha dificuldade. Fiz outros 2 ou 3 TRTs, Brasil afora, estado de São Paulo afora, e ruins. TRE, ruim. Só que eu passei em concursos que eles tinham mais ou menos as mesmas matérias e não variavam tanto. Ou seja, se você pega o cargo, passei 2 vezes no cargo de escrevente, passei oficial de promotoria, lembra que eu falei que quando você faz uma preparação para um, você faz para outro. Eu passei na Unifesp, que eram matérias ainda menores, no IFSP,
E aí eu passei na ANS, né? A ANS o que tinha mais era a redação, mas redação eu estudava, porque eu fiz as provas do TRT, que tinham redação. E eu já tinha mais ou menos um modelo de redação, né? Eu sempre tive 2, 3 argumentos em mente precisos, que se encaixavam em praticamente todas as redações. Eu lembro que uma era uma foto que tinha ganhado aquele prêmio Pulitzer, algo desse tipo, que era aquela foto tristíssima, de um urubu, que ele ficava ali somente aguardando a criança na África morrer e dava a intenção que ele estava esperando para comer a criança, devorar a criança. Foto muito triste, inclusive, aquele que venceu aquele prêmio, anos depois se suicidou, dizem inclusive que é por causa do impacto daquela cena e tudo mais. E eu lembrava também de uma outra, mas eu lembrava bem, né? Não é igual eu tô falando aqui, que eu lembro mais ou menos alguns, eu lembrava bem o nome do autor da foto, o ano, o contexto histórico daquilo. Então aquilo me dava um parágrafo de 3, 4 linhas, tá? Eu lembrava também da guerra, quando houve a guerra que os Estados Unidos invadiu o Iraque, em 2003, por as questões que seja a guerra, o relatório da ONU que dizia, enfim, eram redações que encaixavam em vários temas, né? E eu já tinha aprendido isso, e quando eu fui para a INS, praticamente eu repliquei o mesmo tema, num contexto diferente, com uma introdução e com uma conclusão, porque se você tem o substrato do desenvolvimento, a introdução e a conclusão, elas são partes do desenvolvimento, né? Você baseia a tua introdução e a tua conclusão com base naquilo que você vai colocar ali, que é o suco da coisa. E aquele tema se encaixava em consumismo, se encaixava, enfim, se você pensar assim, desenvolvimento nacional em detrimento do bem-estar da população, eram temas que encaixavam em várias coisas. Então, assim, o suco é português, matemática, informática, raciocínio lógico, bases do direito que eu estudei, eu acabei ficando muito bom naquele bloco de matérias que eles me gabaritaram passar em vários concursos. Então, assim, não é que para passar em vários concursos nós estudamos para vários editais diferentes. Nós podemos sim ter um bloco de preparação que nos gabarita a passar em muitos concursos. Você concorda comigo que se você fica bom em português, naquelas questões às vezes da FGV, da FCC que são difíceis, tomar um golinho de café aqui. Você concorda que você pode realizar uma prova de português de qualquer concurso? Por quê? Porque você sabe português. Se você sabe resolver as questões de matemática, dos casos concretos, você está gabaritado não a responder as questões de uma banca ou de outra, mas a responder matemática. Assim vale para o raciocínio lógico. Concurso de nível médio, se você sabe direito constitucional, direito administrativo, você sabe sobre licitação, improbidade administrativa e tudo mais, e aí eu falo ensino médio, porque eu estou falando que pode ter ali alguma cobrancinha de jurisprudência consolidada, né, como súmulas vinculantes e coisas do tipo, mas não vai ter ali uma cobrança dos informativos, todo dia você está lendo ali, toda semana, né? Você concorda que o que está escrito na Constituição está na Constituição, se cobrar a letra da lei é sempre aquilo, em qualquer prova. Lógico, pode ter uma diferença ou outra, não estou negando isso. Mas o que te gabarita, então, a você estar classificado em muitos concursos é você conhecer o conteúdo das matérias. E aí é legal que a gente volta para aquele conceito que eu tinha lá no começo, quando eu comecei a estudar para concurso. A regra do concurso é simples. Mesmo quando muda a banca, mesmo quando pode ter um detalhe ou outro a mais no edital, se você internaliza as matérias e você fica ciclando aquilo, você revisa pelo seu material grifado, que eu defendo também, você que parece ter muitos que dizem que não é efetivo, não serve, você relê seus próprios grifos, eu acho que serve, depende da preparação, e você reduz o material, né? Pega o PDF do Estratégia, que eu estudo com estratégia hoje em dia, por 70, 80, 100 páginas, e você faz uns grifos precisos, depois de bastante tempo você vem revisar aquilo, de 70 páginas você caiu para 30, 35, e você vai olhar a matéria inteira, né? Você vai olhar a matéria inteira. Então o que te gabarita é conhecer bem os conteúdos das várias matérias, e não estudar para um edital ou outro.
e você também teria que fazer concursos que eles não variam muito. O que acontece? Hoje na advocacia é assim, né? Eu fiz um vídeo com o Reginaldo falando aí que o Reginaldo também estuda para carreiras jurídicas e a gente muitas vezes tem esse debate, né? Pô, Reginaldo, qual tipo de concurso a gente vai fazer? Inclusive, outro dia, às vezes eu dou umas caronas de carro para ir para alguns lugares, né? Aqueles aplicativos BlaBlaCar e tudo mais, eu dou umas caronas, né? Para ajudar aí na renda. E o que acontece? A gente foi fazer a prova de Peruíbe, procurador da Câmara de Peruíbe, eu e o Reginaldo. E sempre que eu vou com o pessoal, às vezes, nesse negócio de prova, às vezes tem pessoas que vão fazer prova, a gente troca uma ideia e tudo mais. E coincidiu dessa menina também, a moça que eu levei, estar indo fazer uma prova de concurso. E aí ela falou para mim o seguinte, e aí bate muito com o tema aqui que a gente está tratando nesse episódio do podcast. Ela falou assim para mim, ela falou, pô, Petro, eu estou nessa estrada, estou começando agora, vou fazer esse concurso de procuradora para procurador da Câmara, né, Poder Legislativo, fica com isso em mente. Poder Legislativo do município de Peruíbe. Ah, mas eu também estou fazendo Ministério Público, promotor, juiz, também estou fazendo, o que era? Era também aquele cargo de analista do MP e procurador também. Aí a gente entrou numa conversa, um debate longo, inclusive pós-prova, porque eu ia trazer ela de volta. E aí eu falei para ela, olha, eu só faço... Tudo bem, que se você pega todos esses caras que eu falei, é da área do direito, né? Da área, digamos, do bacharel em direito, alguns com experiência jurídica. Tá, mas eles são concursos totalmente diferentes. Completamente diferentes. Sim, quem pode mais, pode menos. Digamos que você estude para magistratura, né, para ser juiz. Você pode fazer um concurso de advogado de município? Pode, mas mais ou menos, tá? Porque você não vai conhecer, você vai conhecer tudo um pouquinho. Você não vai conhecer aprofundadamente aquilo que você precisa conhecer, que é o quê? São as jurisprudências, os principais temas da fazenda pública municipal, ou seja, da municipalidade. Então, quando cair lá um caso concreto que caiu numa prova que nós fizemos em, acho que Jundiaí, onde dizia que a aprovação das contas do prefeito era para você responder, fazer um parecer. Se a aprovação das contas do prefeito municipal, elas estavam a cargo da Câmara ou do Tribunal de Contas do Estado, né? E para você dissertar a respeito. A resposta ali, ela era o quê? Que tanto as contas de gestão quanto as contas de governo, elas são de exclusividade do Poder Legislativo, né? O parecer do Tribunal de Contas, ele é meramente opinativo. E aí tá, aí eu digo, se você estuda para promotor, que você tem um monte de tema do direito penal e de ação civil pública, e meu Deus do céu, o negócio não acaba nunca. Magistratura, você tem que aprender a fazer sentença. Como que você vai conhecer aprofundadamente dos temas que dizem respeito ao poder executivo ou legislativo do município? É muito difícil. Então, assim, às vezes você vai passar numa primeira fase, mas você não avança na segunda fase, né? Eu, por exemplo, tenho um material aqui, que inclusive alguns vídeos aqui que eu tô vendo, a gente vai colocar aqui no canal para alguém que se interesse, tenha curiosidade. O que acontece? Sobre esses principais temas que dizem respeito ao município. Mas, por exemplo, só pego para fazer concurso da Advocacia Pública Federal, já são outros temas. Ele já vai falar do tributo, que é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele vai falar do IOF, né? Ele vai falar do IR, Imposto de Renda. E dentro do Imposto de Renda tem mais uma série de coisas para saber. Dentro do IPI tem mais um monte de coisa. Vai ter direito internacional. Então, assim, de um concurso de advogado para outro concurso de advogado do município para advogado do estado já muda muito. Para advogado federal da União já muda mais um tanto. Imagina para carreiras de outros poderes. E o que a gente conversou? Eu falei, não, tentar repensar isso aí. Tentar repensar, porque uma preparação assim é muito ampla. Ou você tem 10 horas para estudar por dia, 8 horas,
Mas se você é um ser humano comum, como a gente, né? Eu estou falando com você, talvez, eu também sou. Você tem ali 2, 3 horas, 4 estourando, quando você está bem pra caramba e consegue ter esse tempo, você tem que focar no negócio. Então é mais ou menos a ideia que a gente traz aqui. Opa, mais ou menos a ideia que a gente traz aqui, né? Não adianta você pegar mesmo cargos de nível médio e querer ser aprovado em vários cargos e alargar toda hora o leque. Ou seja, um dia você está estudando para escrevente, outro dia você quer fazer técnico TRT, outro dia você quer fazer técnico do MPU. Então, assim, é importante você definir o seu nicho, você definir onde você vai concentrar as energias. Você quer fazer escrevente? Quer fazer esse concurso? Então, foca naquelas matérias de escrevente, naquelas matérias de oficial de promotoria. Quando esses concursos não estiverem em voga, melhora a sua base nas básicas, português, matemática, informática, raciocínio lógico. Aí vai abrir uma universidade federal, você tem os conteúdos ali próprios dela, que você consegue estudar ali em 2 mesinhos, você consegue dar um foco, mas você não foge muito. Agora, pô, uma hora você faz TRT, aí você é direito do trabalho, processo de trabalho na veia, ardido. Aí daqui a pouco você sai fora do TRT. Não, acabou o TRT. Por exemplo, você está em São Paulo, TRT2, TRT15, foco nas coisas de escrevente. Aí beleza, aí reprova, aí volta. Então assim, isso não faz com que você tenha uma gama de aprovações. Então resumindo aqui, lembrando o que eu falei, como que você faz a passar em vários concursos? Você foca no bloco de matérias, em aprender bem as matérias, tá? Em concursos que estejam ali dentro mais ou menos do mesmo ramo, ou que varia ali de 20%, 25% as matérias que você tem que estudar. Você tenha calma, resiliência, porque reprovar vai fazer parte, você só vai ser aprovado em alguns concursos, você reprovar em vários antes, salvo raríssimas exceções, e com isso você vai ter sucesso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio, nos vemos no próximo, grande abraço aí e até mais.